Fala, rapaziada, tudo certo com vocês? É o seguinte, bom, primeiramente feliz ano novo pra vocês. O canal tá voltando agora em 2024, falando exclusivamente dos 4 grandes do Rio de Janeiro, ok? O Flamengo, o Botafogo, o Fluminense e o Vasco, tá? Esse primeiro vídeo, essa primeira série de vídeos será falando sobre a temporada de 2023 dos 4 clubes cariocas, beleza? Vamos por ordem alfabética. Esse primeiro vídeo é sobre o Botafogo, tá? Tá aqui a camisa. O segundo é sobre o Flamengo, o terceiro sobre o Fluminense e o quarto sobre o Vasco, tá? Durante esse ano aí a gente vai tentar fazer algumas coberturas dos jogos, alguns pós-jogos, alguns pré-jogos. Vamos trabalhando assim, vendo como é que vai ficar aí o ritmo do canal. Show? Primeiramente isso daqui foi um machucadinho, tô com um machucadinho aqui no canto da boca. Peço pra vocês não repararem, tá? Tentei esconder ali, mas não deu muito certo. Falei, deixa, vai assim mesmo. Aqui eu tô com a camisa do Santos aqui agora, em homenagem ao nosso Rei Pelé. Vou fazer a série de vídeos com a camisa do Santos, beleza? E vamos lá. Vamos começar falando sobre o 2023 do Botafogo, que foi assim, ó. Altos e baixos, altos e baixos, altos, baixo, 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 baixo. E o ano começou já com o Campeonato Carioca e com uma decepção. A manutenção do time lá do Luiz Castro do final de 2022, começando 2023. E, bom, não começou tão bem quanto se esperava. O Botafogo se atrapalhou um pouco na questão de planejamento, a questão de férias, a questão de ter ido na Inglaterra jogar aquela partida contra o Crystal Palace. E o Carioca acabou ficando apenas no 5º lugar. Ok, o Botafogo acabou ficando apenas na 5ª colocação do Campeonato Carioca, não se classificando para as semifinais e indo para a Taça Rio. O 5º lugar do Botafogo tirava a possibilidade da classificação do Clube Carioca para a Copa do Brasil do ano seguinte. Porém, como o Botafogo foi o campeão da Taça Rio, o Botafogo conseguiu a classificação para a Copa do Brasil do ano de 2024. Então o Botafogo venceu o clássico contra o Fluminense, e aí após perder o jogo contra o Vasco por 2-0 naquele que teve 2 expulsões e tal, né, o Adrielson e o Rafael, o Botafogo acabou indo a ladeira abaixo, não conseguindo a classificação para as semifinais do Campeonato Carioca, indo apenas para a Taça Rio. Uma decepção completa para os torcedores, que acabou fazendo com que eu desse... isso aqui vai ser uma coisa da nossa análise da temporada, beleza? Todos os clubes terão uma nota para cada competição. No final, soma essas notas, dividido pelo número de competições que jogou, e a gente tem a nota da temporada, ok? E um destaque, uma decepção também. Então vamos lá, em 5º lugar no Carioca, o Botafogo ficou, mas foi campeão da Taça Rio. Isso rendeu a ele uma nota 4 no Campeonato Carioca, ok? 4 de 10. Beleza? Uma nota 4 de 10 para o Botafogo no Campeonato Carioca. Um campeonato ruim. Começou bem, terminou ruim. Ainda mais, pelo menos não terminou trágico, né? Terminou com o título da Taça Rio e a classificação para a Copa do Brasil. Mas não é nem de perto que o torcedor do Botafogo esperava. Então tá aí uma nota 4 para a Taça Rio do Botafogo, né? Para o Campeonato Carioca do Botafogo. Depois vamos para a Copa do Brasil, onde o Botafogo fez uma campanha boa e ruim ao mesmo tempo. Por quê? Porque até o time encaixar, né, no Campeonato Brasileiro, o time estava mal no Carioca e acabou quase sendo eliminado na primeira fase para o Sergipe. O Adrielson fez aquele gol no final do jogo, fazendo com que... Aquele gol polêmico, né, e tal, já tinha passado ou não tinha passado do tempo. O Adrielson fez o gol, isso que importa, 1-1, passou para a segunda fase, fez um 7-1, passou para a terceira fase, né, fez um 7-1, depois lá no sorteio de quartas de final, né, e tal, no sorteio de oitavas de final, pegou o Atlético Paranaense, ok? O Botafogo antes pegou o Ipiranga, venceu os 2 jogos por 2-0, fez o 7-1 lá no Brasiliense e tal, foi passando de fase até pegar o Atlético Paranaense nas oitavas de final, onde foi eliminado. E esse jogo é altos e baixos, porque o primeiro tempo lá na Arena da Baixada, o Botafogo já estava indo bem no Brasileiro e tal, 2-0 para o Botafogo. 2-0 para o Botafogo contra o Atlético Paranaense na Arena da Baixada no primeiro tempo. No segundo tempo, o Atlético Paranaense vira o jogo e faz o 3-2. E quem diria, hein? Essa foi a primeira das tantas viradas que o Botafogo tomou aí durante um ano.
No jogo de volta, o Botafogo vence por 1-0 no Newton Santos, completamente abarrotado, uma festa linda, mas acaba sendo superado nos pênaltis após Tietê e Tiquinho Soares perderem os pênaltis, né, nas cobranças, né, na cobrança, na disputa por pênaltis. O Botafogo acabou sendo eliminado pelo Atlético Paranaense, o que rendeu uma nota 6 na Copa do Brasil. Conseguiu chegar até a fase de oitavas de final, foi eliminado por um time até então mais estruturado, né, com mais tempo de casa arrumado, o Botafogo ainda arrumando a casa. E aí, beleza, uma nota 6 de 10 para a Copa do Brasil do Botafogo. Sul-Americana, o Botafogo passou em segundo no seu grupo, não passou em primeiro, passou em segundo, foi para aquela preliminar contra um grupo fácil, um grupo com Magadianes, LDU e Universidade Serra Vallejo. O Botafogo empatou a maioria dos seus jogos, ganhou 2, 3, perdeu 2, perdeu 1, enfim. Aí beleza, na Sul-Americana o Botafogo foi passando de fase, passou na fase preliminar, passou na fase oitavas de final, chegou nas quartas de final contra o Defensa e Justiça. Jogo de ida no Newton Santos foi 1-1, o Botafogo saiu na frente e cedeu um empate com um gol patético, mas foi 1-1. No jogo de volta, o Defensa e Justiça venceu por 2-1 lá na Argentina, o que rende ao Botafogo na Sul-Americana uma nota 6. Passou de fase e tal, chegou na quarta de final, como estava com foco no brasileiro, né, enquanto estava jogando na Sul-Americana, o Botafogo meio que largou de mão e ficou e foi eliminado na fase quarta de final, rendendo uma nota 6 para o Botafogo na Sul-Americana. E agora a gente chega no fatídico Campeonato Brasileiro de 2023 para o Botafogo. O ano começa muito bem. O Botafogo começa muito bem no Campeonato Brasileiro, lambrecando todo mundo, vence São Paulo, vence Bahia, vence Flamengo, vence Atlético Mineiro, vence Corinthians, perde pro Goiás, mas vence o Fluminense, empata com o Atlético Paranaense, perde com o Atlético Paranaense com um chute de fora da área e tal, e vence Palmeiras, vence Grêmio, empata com o Cruzeiro, cara, vence Vasco, um primeiro turno de gala. O primeiro turno do Botafogo é de gala, tanto que é o melhor primeiro turno da história. Em número de pontos, empata lá com o Corinthians, mas o Botafogo teve uma vitória a mais. O Corinthians até terminou invicto, mas como que conta a vitória, o Botafogo teve o melhor primeiro turno da história. E aí vai dando aquele calor no torcedor botafoguense, pô, a gente vai ser campeão, vamos ser campeão desde 95 e tal. Vem a saída do Luiz Castro antes de acabar o primeiro turno, logo após a vitória do Botafogo em cima do Palmeiras, lá no Allianz Parque com o gol do Tiquinho Soares. Depois disso, o John Textor traz o Caçapa, uma boa ideia até então. O Caçapa vence todos os jogos, dos 4 jogos dele, 3 de Brasileiro, 1 da Sul-Americana, ele vence os 4. Engraçado, os 4 por 2-0, inclusive. Venceu o Grêmio, venceu o Vasco, venceu o Bragantino e venceu o Patronato. Os 4 por 2-0. Isso deu um ânimo na torcida. Vamos. Vem o Bruno Lage no final do primeiro turno. Vence o Bahia, vence o Curitiba, vence o Goiás, empata com o Goiás, vence o Inter numa virada espetacular. Só que esse empatezinho com o Goiás no segundo turno foi o que eu acho aonde o Botafogo se perdeu. Porque e tem aquela coletiva depois do jogo contra o Flamengo, né, da derrota lá contra o Flamengo. Primeira derrota do Botafogo em casa, ele surta completamente, fala, não, vou entregar meu cargo, vou embora, tal, não sei o que e tal. Enfim, maluco total. A torcida já fica meio assim, caralho, pô, esse cara não tá muito bem, tá, esse cara não tem cabeça pra estar aqui, tá se sentindo muito pressionado e tal. E aí vem o jogo com o Goiás, onde ele deixa o Tiquinho Soares, até então melhor jogador do campeonato e artilheiro do campeonato, ele deixa no banco. Pra piorar tudo, o Botafogo sai perdendo de 1-0, o Tiquinho entra no segundo tempo, faz um golaço de fora da área lá no ângulo, empata o jogo. E aí ele é demitido após esse jogo e vem o Lúcio Flávio, que era auxiliar técnico do Botafogo, e assume. O Botafogo vence o Fluminense por 2-0, um bom jogo do Botafogo, e depois um mau jogo contra o América, mas o Botafogo vence por 2-1. E depois o Botafogo não vence mais no campeonato. O Botafogo perde para Palmeiras de uma forma inacreditável, abrindo 3-0 no primeiro tempo, tomando 4-0 no segundo. O jogo acaba 4-3 para o Palmeiras. O jogo no final com o Tiquinho Soares perdendo pênalti, que eu acho que aquele ali foi o pênalti do campeonato. Se o Tiquinho faz, o Botafogo é campeão. Tiquinho perdeu, o Botafogo perdeu o título. Faz 3-1 no Grêmio, toma virada, deixando o Luizito Soares completamente livre.
Aí perde para... Empata com o Bragantino com gol no final, empata com o Santos com gol no final, empata com o Curitiba com gol no final. O Botafogo fez um gol no final e tomou um gol no final contra o Curitiba. Esse jogo é inacreditável o que aconteceu. Tenta trazer o Thiago Nunes. O Thiago Nunes tenta dar uma ajeitada na defesa e tal. Parece que piorou o ataque e aí não deu muito certo. O Botafogo terminou o Campeonato Brasileiro na 5ª colocação com 64 pontos. Se você pegar do início da temporada a expectativa, foi um bom Campeonato Brasileiro. Se você pegar olhando o final e como foi a caminhada, foi um péssimo Campeonato Brasileiro. Então eu vou deixar aqui uma nota 8 para o Campeonato Brasileiro do Botafogo de 10. Você vai falar 8? Porra, muito alto e tal. Sim, mas para os objetivos do clube na temporada, que era se classificar para a Libertadores, foi cumprido. Então 8. Se não tivesse essa derrocada, seria até uma nota 9. Mas uma nota 8 pela derrocada do Campeonato Brasileiro. O Botafogo jogou bem, conseguiu se impor, conseguiu ser líder durante muito tempo e o pessoal conseguiu pelo menos enxergar que, o Botafogo voltou. O Botafogo não estava brigando lá embaixo. Realmente o Botafogo voltou. Para isso esse Campeonato Brasileiro serviu, mas também serviu para dar uma baixada na autoestima do torcedor botafoguense. Isso foi muito ruim, muito ruim. Esse baque institucional que o Botafogo tomou no final do Campeonato Brasileiro foi muito ruim, mas o Botafogo então termina com uma nota 8, 64 pontos, uma nota 8. A nota final então na temporada do Botafogo é uma nota 6. Se a gente pegar tudo, somar, dividir por 4, que foram o número de competições do Botafogo, dá uma nota 6. Achei uma nota ok pela temporada realmente. Perdão, gente. Achei realmente uma temporada nota 6. Não achei nem muito boa, nem muito ruim. Uma temporada 6. A única coisa ali que realmente desbalanceou foi o primeiro turno do Botafogo, que foi muito bom, porque o Campeonato Carioca foi ruim, a Copa do Brasil foi normal, a Sul-Americana foi normal, e o Campeonato Brasileiro, se você pegar os 2 turnos e somar o Botafogo em 5º, foi bom. Se você somar tudo, né, se você não ver a caminhada inteira que o Botafogo fez. Mas eu achei um 5º lugar, achei uma nota 8. Uma boa nota, a nota final então 6. Então a nota final do Botafogo é nota 6. O destaque para mim do Botafogo foi o Tiquinho Soares, logicamente, né? Gol a rodo, 15 gols no campeonato, gol na Sul-Americana, perdeu o pênalti contra o Palmeiras, sim, mas também fez um gol contra o Palmeiras lá no Allianz Parque. Foi ele que deu aquela vitória de 1-0 pro Botafogo, o gol foi dele. E a decepção, o Matias Segovia, ou o Segovinha, né, no caso. E decepção, gente, não é jogador ruim, tipo, o pior jogador da temporada. Não, é o jogador que a gente achou que fosse dar alguma coisa e não deu em nada, né? Essa é a decepção. O Matias Segovia começou ali um jogo ou outro, entrou bem, mas depois parou de jogar completamente. Então o destaque é o Tiquinho Soares, a decepção é o Segovinha. E essa é a análise da temporada 2023 do Botafogo. Obrigado você que assistiu até aqui, se inscreva lá aqui no canal, compartilhe esse vídeo com seus amigos botafoguenses, não sei se eles querem relembrar da temporada 2023, mas se quiserem, tá aqui. E o que fica de lição para esse ano do Botafogo é calma, cabeça no lugar, não repetir os mesmos erros e mental. O principal motivo que fez o Botafogo perder o título brasileiro de 2023 foi o mental. Então é isso, ficamos por aqui com o vídeo do Botafogo. Amanhã vídeo do Flamengo, depois de amanhã vídeo do Fluminense e depois de amanhã vídeo do Vasco, beleza? Muito obrigado você que acompanhou até aqui e até a próxima. Valeu!